Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Se vocês puderem confirmar aí que estão ouvindo bem, qualquer coisa, se tiver algum problema com o som, me avisem. Bom, muito obrigada a todos por participar aqui hoje, né, nesse evento muito especial que a gente tem organizado já há algum tempo. Eu sou a Luciana, sou representante da UCW, e junto com a equipe aqui do Brasil, o Diego, Lawrence, que vocês vão conhecer melhor daqui a alguns minutos, a gente organizou esse evento, então, acho que vale dar um contexto rápido, né, do que seria o evento. A UCW é uma universidade que fica em Vancouver, né, ela é uma universidade com esse foco em business, em tecnologia. A gente aceita alunos, né, de diversas áreas, não só quem fez administração, mas quem está no ensino médio vai começar a carreira, né, acadêmica e quer estudar, trabalhar no Canadá. E dentro, né, de vários projetos de bolsas de estudos que a gente oferece na UCW, a gente criou esse ano a Women in Leadership, que é para mulheres que já estão no mercado de trabalho, mulheres canadenses especificamente, e com esse tema que foi surgindo, a gente pensou em trazer essa discussão, né, nesse momento que eu acho que é tão necessário. E, né, aí vocês podem me perguntar, bom, mas a gente tem a bolsa, né, essa bolsa é para canadenses, mas e a gente que está aqui no Brasil, como funcionaria? Bom, a UCW, para todos os alunos brasileiros ou da América, até outubro do ano que vem, oferece uma bolsa chamada Bolsa das Américas, que ela garante que você, sendo estudante, né, de residência brasileira ou de qualquer país da América, vai pagar o valor de um estudante canadense. Então, você vai ter já essa bolsa, é uma bolsa garantida. A gente vai ter o Diego, que trabalha, né, comigo, meu colega de trabalho, respondendo as dúvidas também. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, até para as palestrantes, vocês podem mandar no chat, que ele vai respondendo, tá? Mas no final também a gente vai deixar o link do brasil@ucanwest, que é o nosso e-mail, para vocês entrarem em contato. Mas hoje o assunto é outro, né? A gente quis trazer essa discussão, mas o assunto principal é trazer a história da Luana, da Paula Teixeira, da Paula Berbert, que tem muito a acrescentar com as histórias delas. Então, colocando aqui um pouquinho do Women Leader, vamos começar com a Luana. E se você pudesse se apresentar brevemente, Luana, bem-vinda e obrigada aí pela participação. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nesse encontro. Quero agradecer mais uma vez a UCW pelo convite, né, para estar aqui hoje participando dessa conversa sobre esse tema que é tão relevante. Bem, eu sou Luana Assis, sou jornalista, moro em Salvador, Bahia, sou apresentadora da TV Bahia, que é afiliada da Rede Globo. Tenho 12 anos de carreira, sou formada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada também em jornalismo científico pela mesma universidade. Comecei a trabalhar, a atuar na área aqui em Salvador, numa grande agência de comunicação, né, onde eu fui estagiária, depois fui contratada, foi meu primeiro contato, né, profissional com o mercado, e aí tive a oportunidade de atuar em diversas áreas, né, com clientes das áreas de arquitetura, construção civil, cultura, política, automobilismo, enfim, tive uma possibilidade muito variada de atuação, e essa diversificação me deu o régua e compasso para seguir os 12 anos seguintes e chegar até aqui, e daqui a pouquinho a gente vai conversando mais para falar um pouco mais sobre minhas experiências, minhas histórias e o que eu tenho vivido até aqui. Com certeza, obrigada. Paula? Bom, obrigada pelo convite, obrigada UCW por estar aqui, é um prazer estar falando com todos vocês. Eu sou Paula Berbert, hoje eu tenho uma empresa, o Berbert Treinamento, dou treinamento para vendedores e líderes, tenho 15 anos de carreira, sendo 10 deles na área de liderança. Trabalhava em empresa privada, tive ali uma história, cresci na empresa, saí de vendedora até gerente geral, e hoje eu dou treinamento para quem quer crescer nessa área, tanto na área de vendas quanto na área de liderança. É um desafio hoje no mercado, mas mesmo pós-pandemia eu continuo lutando para poder ajudar tanto homens quanto mulheres, enfim, a se formar nessa área. Obrigada, Paula.
Boa noite, eu sou a Paula Teixeira Civolani, sou advogada, eu atuo na área há um pouco mais de 25 anos, então tenho algum tempo de experiência, sou formada por aqui em São Paulo, pelo Mackenzie aqui de São Paulo, né, vivo em São Paulo, tenho pós-graduação pela PUC, tenho mestrado pela PUC, tenho mestrado pela FGV também, atuo bastante na área de direito do trabalho, na área empresarial, e venho desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Queria agradecer o convite de estar aqui, de poder conversar com vocês, agradecer a Luciana, o Lucas, o Diego, né, o Lawrence. Gostaria de agradecer também a CCBC, que foi um parceiro que fez o nosso contato, né, as meninas da CCBC, a Cláudia, a Andresa, a Natália. Então, queria dizer que estou empolgada para a gente começar a nossa conversa aqui. Legal, Paula, obrigada. Gente, a CCBC, para quem não conhece, é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e o CW é membro, né, e inclusive faz parte do Comitê de Educação, então é bem legal também para ter esse contato de um lado mais empresarial, né. Obrigada aí pela apresentação. Bom, eu trabalho eu falo que eu fiz intercâmbio já faz bastante tempo, né? Eu morei já no Canadá há algum tempo, já fiz intercâmbio para a Inglaterra, então sempre gostei de ajudar as pessoas, até quando isso não era uma profissão ainda, ajudar as pessoas a estudar fora e conhecer e saber que é possível, né? Muita gente não sabe que é possível você estudar e trabalhar num outro país como o Canadá. Então, hoje eu trabalho na UCW e estou aqui organizando esse evento. Eu vou dar a palavra rapidamente para o Lawrence, que é o nosso diretor-geral. Então, como eu falei, eu trabalho com o mercado brasileiro e ele, né, organiza toda a América Latina e o Caribe. Lawrence, bem-vindo. Boa noite, Luciana. Boa noite, Brasil. É um prazer estar presente, mesmo que brevemente, no Women Leadership Brasil e poder conhecer os responsáveis por trás do sucesso deste evento. Vou agradecer também a Alejandra Merijo, minha equipe no backstage. Alejandra Merijo, é seu aniversário hoje. Parabéns, Alejandra. Lucas Cartacho também. Diego Silva. Muito obrigado de novo, gente. Gostaria de agradecer as participações da Luana Assis, Paulo Berberti e Paulo Civolani neste evento de extrema importância para todos nós. Sem vocês, esse evento não poderia acontecer. Eu tenho certeza que suas histórias irão nos ensinar muito sobre o papel da mulher brasileira, líder, tanto no mercado de trabalho quanto na vida. Meu nome é Lawrence Hagos, eu sou diretor regional da América Latina e Caribe da University Canada West. Estou aqui em nome de toda a UCW para dizer o quão importante ou necessário esse debate sobre a igualdade de gênero, não só para o Brasil, como para todo o mundo. O Women in Leadership já apresentou essa discussão na África, onde tivemos um excelente retorno e recepção do público, e agora estamos trazendo o tema para a América Latina, sendo o Brasil o primeiro país da região a recebê-lo. Aproveito também a oportunidade para convidar as palestrantes, Luana, Paula e Paula, e o público participante para os eventos de Women in Leadership, que acontecerão no Caribe no dia 7 de outubro, em inglês, ou na América Latina no dia 15 em espanhol. Quem souber esses idiomas ou quiser praticar, será mais que bem-vindo. Aproveito a ocasião para destacar que em toda a minha vida, desde a infância até os dias de hoje, tive a presença constante de mulheres líderes que me fizeram ser quem sou. Elas me ensinaram muito, me educaram e me fizeram entender um pouco de tudo. Sem elas, eu não seria nada do que sou hoje. O Mulheres da Liderança Brasil traz uma discussão importante, porque todos nós esperamos que um dia chegue ao fim, que um dia essa desigualdade seja passado, o que possamos viver que não consideramos ideal para todos. Deixo aqui mais uma vez meus agradecimentos a Luana Assis, Paulo Berberti
E para Sivulani, o evento já que é um sucesso. Estarei acompanhado a desenvolver do debate comovente. Bom evento a todos, em nome da UCW, muito obrigado de novo. Lu? Obrigada, Lawrence. Eu acho que o que ele, assim, é muito importante lembrar, né, além do Lawrence, a gente tem diretoras na UCW, a Marina ali, que é minha chefe ali, um dos cargos mais altos na instituição, então a gente tem um equilíbrio legal aí para mostrar também dentro da instituição, e deixo aqui o convite, então, quem quiser treinar o inglês, espanhol, a gente vai ter com outros participantes, né, vai ser outro debate, mas dentro do mesmo tema, então, dia 7, dia 15 de outubro. Tá? Vamos lá. Deixa eu mudar. Opa, tive um probleminha, gente, só um segundo. Pronto. Paula Berbert, né? A gente conversou um pouquinho antes, eu gostei muito da história de todas vocês, então eu queria começar hoje com você. Eu gostei muito da sua história, de como você começou e tudo mais, então eu queria te dar a palavra para começar inspirando a gente essa noite aí com a sua história. Fica à vontade para contar um pouquinho da toda a sua história que você me contou, né? De trabalho e tudo mais. Bom, vamos lá. Eu, na verdade, sou de Ilhéus e vim para Salvador para poder fazer faculdade. E desde pequena, sabe quando você é pequeno e você tem uma imagem de quando você quer, do que você quer ser quando crescer, eu me via muito como executiva. E então o cargo de liderança fazia sentido para mim. Eu me formei em turismo e logo que eu me formei, eu entrei na CVC, que é a maior empresa da América Latina no turismo. E fui crescendo dentro da empresa. Eu fui vendedora, fui supervisora e aos 23 anos eu assumi pela primeira vez o cargo de gerente, que eu sempre disse que queria desde o primeiro dia que eu entrei como vendedora. Assumi uma filial, inclusive eu liderava um time só de mulheres, minha supervisora era mulher e todas as minhas colaboradoras eram mulheres. Foi incrível, porém eu encontrei diversas dificuldades. Eu não tinha naquela época inteligência emocional, então eu trazia os problemas para casa, atrapalhou muito na minha vida pessoal e eu pedi para sair. Eu quis tanto aquilo e acabei pedindo para sair. Na época, por ser nova, eu não conseguia entender muito bem. Mas parando para refletir hoje, eu entendo que era uma questão de competência também, eu tinha bastantes habilidades para poder assumir o cargo de liderança, mas também tem a ver com as competências, com certas competências que o líder precisa. E um deles é a inteligência emocional e resiliência, que eu não estava preparada naquele momento. Eu acabei assumindo muito nova e foi uma promoção muito rápida. Eu precisava ser mais preparada para aquilo. Também refletindo, eu tive muitas situações com clientes, principalmente do sexo masculino, que não me levavam muito a sério. E isso também me afetava. Bom, eu saí da empresa, fiquei 2 anos fora, e quando eu resolvi voltar para o mercado, eu resolvi que eu não voltaria para a CVC, que eu iria buscar em outras empresas. E uma coisa que eu me lembro bem, que vem muito do tema, foi que eu estava tentando um processo seletivo numa empresa de alimentos muito grande, super conhecida, e era um processo com 4 etapas. Eu passei em todas as etapas e cheguei na última etapa, onde só ficavam duas pessoas. Era eu e um outro homem que estávamos disputando essa vaga. Quando a gente chegou nesse processo, era só uma entrevista com todos os diretores da empresa. Eram 6 pessoas nessa entrevista. E eu me lembro muito bem de uma pergunta que foi feita, que eles davam todos os benefícios, inclusive o carro da empresa. E um dos diretores me perguntou: Paula, se o pneu do carro furar, você vai ter capacidade de trocar o pneu? E aquela pergunta, eu soube responder muito bem, porque meu pai, quando eu era muito nova, ele me deu um Gugel 75, e ele me ensinou muitas coisas sobre carro, então eu consegui me sair muito bem daquela pergunta. E ele, não satisfeito, perguntou se eu teria coragem, enquanto mulher, entrar em bairros com menos segurança, para poder visitar clientes que ficavam nesses bairros. E eu lembro de ter respondido que a gente não mora em uma cidade com muita segurança, então isso vale para qualquer pessoa. E eu não ganhei essa vaga. Essa vaga foi conquistada pelo concorrente.
Tudo bem, eu vou ser sincera que eu senti muito, porque eu queria muito, era uma empresa que tinha um desenvolvimento de carreira grande, eu sempre quis isso, eu queria chegar no patamar mais alto, e por isso eu resolvi voltar para a CVC, e foi uma escolha excelente ter voltado para a CVC, onde eu cheguei até gerente geral. 2 meses depois, a empresa me ligou falando que a pessoa que eles escolheram não deu certo na vaga e me ofereceram a vaga. Ou seja, eu não fui escolhida, não sei dizer exatamente por quê, mas eu neguei porque eu tinha voltado para a CVC e, como eu disse, foi uma excelente escolha. E aí eu fui crescendo dentro da CVC e quando eu cheguei no meu patamar mais alto, eu descobri que eu tinha que estudar muito mais, enfim, que eu tinha que buscar muito mais conhecimento, busquei muito conhecimento, fiz MBA, fiz pós, fiz outros cursos de vendas, cursos técnicos de liderança, e o que somaram muito foi aí que eu resolvi sair da empresa para poder treinar outras pessoas, porque eu vi que era um mercado que precisava ser treinado, independente do sexo, mas eu via que tinha muita gente que era boa e que precisava ser orientado, e isso é o que eu faço hoje. Muito interessante. Obrigada, Paula. Obrigada mesmo por compartilhar. Eu vou continuar com essa introdução um pouquinho mais longa das histórias, depois a gente fiquem à vontade também para uma comentar na das outras, tá? Luana, a gente conversando também, você contou, né, um pouco da sua trajetória, mas acho que é isso, né? Nem todo mundo conhece, né, como foi surgindo toda essa história, a questão da sua identidade mesmo, de criar, né, o seu canal no YouTube, depois ir para a TV. Queria que você contasse um pouquinho também, por favor. Vamos lá. Então, isso tem uma conexão direta com a descoberta da minha própria voz, né? Porque eu venho de uma família de classe média, já tenho 3 irmãos, meus pais sempre se esforçaram muito para que a gente tivesse acesso a ensino particular, o que no Brasil significa ter um acesso a uma educação de melhor qualidade do que se fosse um ensino público. E aí, ter essa condição de estudos, de morar em um bairro confortável geograficamente, socialmente, ter uma estrutura familiar que me permitiu só estudar durante a fase escolar, ter acesso a tecnologias, enfim, produtos, livros e tudo isso me fez poder fazer escolhas profissionais, né? Isso é uma coisa rara no Brasil, é uma coisa rara também para mulheres negras, e o fato de que eu ocupo hoje um lugar de destaque não significa, né, que basta querer, que basta se esforçar, porque a gente sabe que o país tem muitas desigualdades, então nem todas as pessoas negras têm as mesmas oportunidades que eu tive, né? Então, apesar desses privilégios que eu tive, a subjetividade da mulher negra é uma coisa muito complexa, né? E aí, muitas de nós, sem perceber, a gente acaba tentando se aproximar de um ideal de beleza que é imposto, né, por uma sociedade que é racista, né, que se sustenta no imaginário social, que coloca algumas características como aquelas próximas da beleza e tal. E aí eu percebi que eu passei a maior parte da minha vida perseguindo esse ideal, e aí, quando eu decidi romper com esse processo, eu acabei me conectando mais com minha essência, né? Encontrando essa voz que estava falando mais baixinho, quase silenciada. E aí a primeira descoberta que eu fiz foi que eu podia usar essa minha voz para cantar minhas próprias músicas, por exemplo, né? Porque eu sou violonista autodidata e aí eu sempre toquei para alguém cantar, né? Interessante isso, porque era sempre acompanhando algum amigo, alguma amiga, né? Em apresentações formais ou informais. E aí eu sempre tive algo que eu considerava timidez, mas que na verdade era uma falta de autoestima, né, para colocar minha voz ali no lugar certo, né? E aí em 2016, durante esse processo de transição capilar, eu compus uma música chamada Encrespei, que está no YouTube também, quem quiser pode acessar. E aí, durante esse ano, eu trabalhava como gestora do Núcleo Audiovisual da Arquidiocese de Salvador, que é uma instituição que centraliza os grupos, né, e setores da Igreja Católica. E aí eu apresentava, produzia, fazia reportagens para um programa de TV veiculado no canal aberto. E aí passei 3 anos me dividindo entre a gestão desse núcleo e a Rádio CBN, que é uma rádio de notícias, como repórter. Eu comecei como repórter, depois eu me tornei coordenadora de produção e âncora do principal jornal da rádio, né? E aí eu tinha acabado de ganhar um prêmio de jornalismo na Rádio Band News, quando surgiu a oportunidade para a CBN, e aí eu resolvi sair, porque eu tinha o objetivo de ter experiências mais diversificadas na área de comunicação, queria experimentar outras formas de produção de conteúdo, outras linhas editoriais, enfim. E aí eu passei quase 3 anos na CBN, né?
Só que aí eu decidi pedir demissão para estudar economia na UFBA, porque eu queria me aprofundar nessa área para agregar uma formação ao jornalismo, muito inspirada também em Flávia Oliveira, que é uma comentarista de economia que sempre foi uma referência para mim, uma mulher negra que tem um conteúdo muito bacana. Só que aí o que aconteceu? Teve um corte de 50% no quadro de funcionários da Arquidiocese e aí eu fui demitida em 2017, ou seja, eu tinha 2 empregos e aí quando eu decidi sair de um, perdi o outro. Foi aí que eu coloquei em prática essa ideia que você mencionou, de criar um canal, que era algo que eu queria fazer há muito tempo, né, que era produzir conteúdos de impacto social. E aí eu criei esse canal no YouTube, o canal VRA, que tem uma proposta, né, que tinha uma proposta de entrevistar mulheres sobre temas relacionados ao racismo e ao antirracismo, aliás, e ao feminismo, né? E essa escolha temática tem muito a ver também com essas descobertas que eu fui fazendo da transição capilar, aquela voz, né, que estava crescendo ali dentro de mim. E aí eu passei 6 meses me dedicando a esse canal e ao curso de economia, só que aí eu recebi um convite para trabalhar em Angola, uma agência de comunicação. E esse era um sonho antigo também que eu tinha, né? Assim, muito mais do que um canal, que é algo mais fácil de realizar. Eu tinha desde 2009 essa vontade de trabalhar em Angola, e aí quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes, né? E aí eu fiquei 3 meses em Luanda, no ano de 2017, fazendo assessoria de imprensa para uma agência de comunicação, que era liderada por mulheres brasileiras, inclusive. Foi uma experiência muito interessante, né, para conhecer um pouco mais da história do país, que tem muito a ver com a gente, né? E aí eu voltei para cá dessa experiência com a cabeça completamente transformada, né? Porque a visão de mundo mudou e, claro, que isso se refletiu também na minha profissão. E aí, quando eu voltei de Angola, eu fiz contato com a TVE, né, que falei que eu estava de volta, porque quando eu estava de saída, né, de malas prontas, eles me ofereceram uma vaga para coordenar o jornalismo da Rádio Educadora, mas aí não tinha como voltar atrás de Angola. Então, não rolou naquele momento. E aí, quando eu voltei, a única vaga que tinha disponível era uma vaga de esportes, da equipe de esportes da TVE, né, para reportagem e apresentação. Eu fui muito honesta, falei que eu nunca tinha trabalhado com esporte, mas como a base do jornalismo esportivo é o jornalismo, então com certeza eu ia conseguir me encontrar nesse campo, literalmente, né? E aí foi o que aconteceu. Eu viajei para cobrir campeonato de futebol como repórter de campo, foi uma experiência também completamente diferente. Coordenei transmissão de jogo, programa de TV, aprendi de fato todas as etapas do telejornalismo lá na TVE. E aí eu levei para o Núcleo do Esporte esse meu olhar que além das competições, né? Esse olhar que é questionar, por exemplo, a postura daqueles torcedores brasileiros na Copa da Rússia, né? Aquele vídeo que viralizou de homens que cercaram uma mulher, falando várias coisas que não vale a pena a gente reproduzir aqui, enfim. Porque para mim era realmente impossível reportar aquele fato para o público sem essa voz, né? Então eu usei essa voz também para criticar essa postura que era totalmente inaceitável. E aí, durante esse período também, eu fiz várias matérias que focavam na presença feminina no esporte, falava sobre o racismo no futebol, que era algo também que precisa ser mais debatido, enfim, muitas coisas além do esporte. E aí, acabei também migrando para outras áreas, né, como a transmissão de shows, festas populares, até que surgiu o convite para ir para a TV Bahia, e eu estou lá já há 1 ano e 10 meses, né, entrei como apresentadora, inicialmente da meteorologia, da previsão do tempo, que era uma área também que eu nunca tinha atuado e que também acabei tendo uma conversa muito sincera, né, parecida com aquela que eu tive lá atrás na TVE, que falei, olha, eu nunca trabalhei com isso, mas sou jornalista, vamos lá. E foi o que aconteceu. E aquela semente que eu plantei 10 anos antes, que foi o curso de pós-graduação em jornalismo científico, isso me ajudou muito a me aproximar das fontes específicas, né? Dos meteorologistas, dos geólogos, geógrafos, enfim, pessoas que têm uma linguagem mais fechada e que meu papel é traduzir para um grande público diverso. Então, eu acabei também usando essa minha voz para, de certa forma, democratizar o saber científico, né? E tenho usado também essa voz para outras questões, para conduzir entrevistas, debates e enfim, abordagens que fazem o público, que permitem o público analisar além da notícia, né? E além do fato. Então, essa é a voz que eu venho construindo na minha carreira. Atualmente, eu estou apresentando o Jornal da Manhã e já também fiz outras coisas lá, né, como reportagem. Estreiei um projeto novo, que é o Conversa Preta, que há um mês e meio, aproximadamente, estreou. E é um projeto muito importante também, que está no G-Show, no Globoplay. Quem quiser conhecer pode perceber também que tem questões raciais muito importantes que são discutidas lá. Então, essa é a história
bem resumida, né, dessa construção do canal até o lugar onde eu estou agora, que é a TV Bahia, e tudo isso passando por quem eu sou, por essa minha identidade aí, que tem todas as questões que eu acho que eu consegui resumir aqui nessa resposta. Com certeza. Muito obrigada. Não, eu fico prestando atenção nas histórias, né? Como em alguns momentos a gente sai de emprego e aí também o outro não deu certo, ou a Paula também, as duas Paulas já, né? Em algum momento também tiveram que tomar decisões de sair e optar, né, com incerteza mesmo, né? Sem saber aí como seria o futuro, mas a gente precisa tomar algumas decisões, né? Mas, claro, precisaria de 3 horas, pelo menos, para a gente conseguir fazer com mais detalhes todas as histórias. Obrigada, Luana. Paula, agora Paula Teixeira, você também me contou algumas histórias aí essa semana, bem interessantes, que eu acho que podem inspirar e algumas pessoas vão se identificar muito com elas. Se você quiser contar um pouquinho, fica à vontade. Tá bem, vou começar falando um pouquinho a respeito da minha condição, da minha experiência, né? Eu, desde pequena, sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de me dedicar ao estudo, buscava sempre estar lá em primeiro lugar na sala de aula, sempre tive muito apoio da minha família para estudar, para me dedicar para isso. Quando eu cheguei na fase do ensino médio, né, que era o antigo colegial, eu fui para uma das escolas de ponta de São Paulo, uma das melhores escolas daqui, e me dedicava muito, me estudava muito, e passei a desenvolver as minhas atividades considerando isso. Depois entrei na faculdade, fiz a faculdade, passei por uma série de etapas, né? Advogada júnior, advogada plena, sênior, e nesse período também eu me interessei por aulas, então eu fui dar aulas na área do direito, né? Dei aulas para cursos preparatórios, dei aula para universidade, por aproximadamente 15 anos eu conjuguei as duas atividades e trabalhava em conjunto, né? Em algum período eu dava aula, em outros períodos eu ia para o escritório. Chegou um momento que ficou um pouco mais difícil, né? Conjugar as duas atividades, e aí eu acabei me dedicando mais ao escritório mesmo. Mas nunca larguei mão assim dessa questão de aulas, de me envolver com pesquisa, com estudos de direito e com a questão mais filosófica do direito, né? Então eu sempre gostei dessa parte. Para desenvolver o meu trabalho na área do direito, eu buscava também alguns exemplos. Então eu tinha em casa alguns exemplos, porque meu pai sempre foi um profissional muito dedicado, sempre manteve uma condição muito bacana assim para a gente dentro do que era possível para ele. A gente tinha como exemplo o irmão dele, meu tio, que também era muito, muito dedicado, um profissional de primeira linha, um executivo do qual eu sempre admirei bastante. E em seguida eu tinha as mulheres também que me inspiraram, né? Então, por incrível que pareça, quando eu era adolescente, eu conheci a minha sogra, e a minha sogra, né, hoje a minha sogra, foi uma das mulheres que me inspirou muito, porque ela é ortodontista, ela abriu um consultório, então ela começou a atividade dela assim muito cedo, separada com 2 filhos, segurou muito bem a onda, e eu acompanhava muito de perto, porque ela tinha a casa ao lado do consultório, né? Ela conseguiu criar um mecanismo para manter a rede de apoio dela, que foi um ponto que a gente conversou também, né? Ou seja, para ter todo mundo perto, para poder trabalhar e cuidar da família, estar perto da família. E o interessante é que volta e meia no consultório dela aparecia um artista, assim. Então eu falava, nossa, isso é o máximo, né? Ela desenvolve uma atividade e ainda cuida dos artistas, porque ela fazia um trabalho muito bom nesse sentido e se desenvolveu assim com maestria, foi muito bacana. E a partir daí eu fui criando os meus exemplos, né? As pessoas com quem eu falava assim, puxa, eu quero chegar nesse ponto, eu quero desenvolver a minha atividade assim. No âmbito do estudo do direito, eu tive uma professora também que foi um exemplo, a professora Maria Garcia, uma professora sensacional, uma mulher sensacional. Ela tinha uma biblioteca pessoal, que eu achava isso máximo. Mas o máximo foi um dia que eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, tal, e ela disse, olha, eu tenho material para isso,
a chave da minha biblioteca está aqui, se você quiser, vá lá e consulte. Então, assim, é o exemplo, né? É o incentivo, é aquela coisa que a gente precisa mesmo, né? É importante para que a gente se sinta bem desenvolvendo as atividades e sabendo que tem apoio. Então, eu acho que para a gente desenvolver atividade, desenvolver habilidades, a gente precisa desses exemplos, precisa crescer com isso, né? E ir desenvolvendo o que for possível. Basicamente é isso. Eu como profissional, passei por algumas empresas, passei por algumas situações diferentes, passei por alguns obstáculos. E o interessante é que nesses obstáculos eu pude fazer boas escolhas, né? Porque eles servem para isso também. Você pensa no momento em que você está passando naquele momento e tira, de repente, algum projeto da gaveta e consegue desenvolver melhor, né? E vai atrás de outros sonhos. Então, eu acredito que eu consegui, em determinados momentos, usar esses obstáculos, como, por exemplo, uma chefia que não é muito adequada, uma cultura empresarial da qual eu não me encaixei, para ir em frente, para desenvolver outras coisas. E uma das ideias que eu venho desenvolvendo agora, depois do mestrado, é fazer o doutorado, né? Então, o meu projeto agora aqui, estudando, né? Que está saindo da gaveta mas você já tem 50 anos? Já tenho 50 anos. E ainda assim, você quer fazer doutorado? Eu quero fazer o doutorado. Então, esse é um dos pontos que eu não paro, não consigo parar, e não acho certo que as pessoas parem. Eu acho que a gente pode, tendo vontade, tendo disposição, continuar fazendo, né? Então, atualmente, eu estou me preparando para o meu doutorado e provavelmente no Canadá. Olha só, então já vamos nos encontrar lá em breve, espero. Com certeza, Luciana, estaremos juntas. Obrigada, Paula. O que eu acho interessante, né, que agora dá para a gente já conhecer vocês um pouquinho melhor, né? No começo foi uma apresentação rápida, mas entendendo um pouco algumas histórias, né? Apesar de ser só um recorte aqui que a gente está fazendo, mas é muito interessante ver. E uma das coisas que eu percebi, assim, é como vocês três têm muito essa coisa da comunicação. Jornalismo, a Paula Berbert faz treinamentos, então precisa ter isso muito claro, a Luana também, né, mais obviamente. Vocês gostariam de comentar um pouquinho dessas habilidades, né, de algumas... O que vocês acham, assim? Acho que a gente conversou um pouco com a Paula sobre isso. Quais essas características, além do que vocês estudaram na educação formal, que vocês acham que pode, principalmente nesse momento que as pessoas, tem muita gente desempregada, tem muitas pessoas que estão buscando ser aceitos num mestrado fora, numa qualificação, ou mesmo dentro do Brasil. Queria que vocês falassem um pouquinho, assim, agora podem ficar à vontade também para uma comentar na da outra, habilidades que vocês acham importantes nesse momento aí para quem está assistindo. Bom, a comunicação assertiva, como eu tinha dito antes, né, na conversa que a gente teve, é essencial hoje para qualquer tipo de profissional. Eu estava lendo um estudo que as mulheres elas se dão bem na liderança porque elas conseguem se comunicar bem, porque elas conseguem desenvolver uma empatia com facilidade. Isso foi um estudo, significa que isso não é um dado meu. Inclusive, uma coisa que eu estava observando de todas, né, que uma coisa que todas nós buscamos foi muito conhecimento, estudar bastante, ir atrás de mestrado, de MBA, de pós-graduação. E aí eu estava lendo que 60% hoje das pessoas que estão na universidade são mulheres. E aí, se você vai para o mercado de trabalho hoje, a maioria das pessoas que estão na liderança são homens. E se você olha, essas mulheres se comunicam melhor e estudam mais, nós deveríamos ter mais acesso aos cargos de liderança. Mas isso vem muito da história. Mas o que eu posso dizer hoje, como uma boa dica, é essa questão de cuidar da comunicação. Muita gente acha que essa questão da comunicação é o fato de apenas falar bem, de não ser tímido, de ter uma boa oratória, mas a comunicação vai além disso. A comunicação assertiva é você saber ler o outro, você entender a outra pessoa, é o fato de ter empatia, que a gente chama na psicologia positiva de rapport. Enfim,
estudar a comunicação vai muito além do fato de se comunicar, até porque o corpo fala muito mais do que a boca, né? A fala, as palavras, elas não fazem tanto sentido quanto quando o corpo não está cumprindo o mesmo papel. Então, o fato de estudar a comunicação assertiva é uma das coisas que eu, sem dúvida, sugiro. Eu aproveito aí essa fala de Paula para também reforçar essa necessidade do estudo, né, do aprofundamento. Eu acho que o conteúdo é essencial, né, principalmente numa cultura em que, como também foi dito aqui, existe essa diferença, né, de ocupação dos cargos de liderança entre homens e mulheres. Eles acabam ocupando mais, mas não necessariamente porque estão à frente em termos de estudos, mas sim porque existe um machismo muito forte nas culturas empresariais, nas sociedades. Então, é preciso, infelizmente, buscar sempre estar à frente, né? Fazer saber do que está falando, saber daquilo que você está se propondo a fazer, até porque essa segurança no conteúdo também facilita a comunicação, né? Porque a partir do momento que a gente está confortável com aquilo que a gente está falando e fazendo, a gente vai fluir naturalmente, né? Eu estava até vendo também uma pesquisa que saiu recentemente do IBGE, que mostra que na área de ciências sociais, um homem branco formado numa universidade pública, ele recebe um salário em média de R$ 8.814 e uma mulher negra recebe, com a mesma formação, R$ 4.141. Uma pesquisa que saiu agora no dia 15 de setembro, com base nos dados da PNAD, né, do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, mesmo estudando muito, ou às vezes o mesmo tanto, a gente ainda tem essas diferenças. Então, realmente, o mercado e a cultura nos levam também a ter essa necessidade, né, de buscar esse aprofundamento. Mas considerando essas colocações que foram feitas pela Paula e pela Luana, eu penso o seguinte: é extremamente importante que, para a gente desenvolver essa comunicação, haja o apoio. Você não muda essa cultura, você não muda esse comportamento se você não tiver apoio, inclusive de outros homens, né? Isso é extremamente fácil não, mas é importante de acontecer e é o que vai dar, na verdade, andamento para uma situação como essa. A gente pode ter a comunicação assertiva, a gente pode se dedicar ao estudo, mas quando a gente para analisar, se você não tiver um apoio, você não consegue dar um passo além, a coisa fica sempre travada, né? Mas por que eu não chego naquele ponto? Mas porque falta apoio lá de cima. Então, essa mentalidade precisa mudar, esse comportamento precisa mudar. E a gente tem observado, né, apesar dos números, né, apesar de tudo que acontece, a gente tem observado que algumas coisas vêm se alterando e de uma maneira até que rápida. É que o resultado demora a acontecer, mas as coisas vêm alterando. A gente verifica que algumas empresas estão investindo, lógico que muitas também estão se utilizando de um momento, né, da moda em cima disso, mas muitas se utilizam disso e eu tenho visto gente muito capaz conseguindo dar passos além e alcançando, né, condições melhores que são justas. É aquilo que a pessoa realmente deveria, é onde a pessoa deveria estar. Perfeito. Uma coisa que eu lembrei, que eu vi também uma pesquisa, foi de uma empresa privada, onde foi consultada entre várias pessoas, e entre 10 pessoas, 3 delas concordam em ter uma mulher na liderança. Apenas 3. E a maioria das pessoas que disseram que não concordam são homens. E é exatamente sobre isso. Sem apoio, sem que os homens comecem a pensar sobre isso, fica complicado. E uma das coisas, para quem está dentro de uma organização, é que a gente precisa conquistar o espaço independente do sexo que está ali do nosso lado, independente da pessoa que está ali do nosso lado. É aquela questão, a liderança, na verdade, o relacionamento da empresa é feito desde a base. A gente precisa ter um bom relacionamento, né? A questão da comunicação, relacionamento, ele está interligado. Se eu tenho uma boa comunicação, eu consigo ali ter um bom relacionamento. É uma coisa que eu sempre falo, a gente nunca pode tratar igual pessoas diferentes. Então, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, respeitar as diferenças entre outros, que é o que a gente, como mulher, quer que aconteça, né? Aquela questão, a gente não quer ocupar o lugar dos homens, a gente quer direitos iguais. E, para isso, a gente vai tratar todo mundo igual.
Sim, eu acho que é uma coisa também muito de tentar parar de fazer as coisas no automático, né? Porque, era assim, então a gente continua. Mas, peraí, tem tantas pesquisas mostrando que quando você tem uma mulher líder ou mais diversidade, aí nem falando só das mulheres, o resultado para a empresa mesmo é melhor. Então, eu acho que também pensar um pouco nisso, né? Mas legal, muito, muito interessante esse comentário de vocês. Obrigada. Bom, continuando aqui nosso debate, né? Primeiro falar que o chat tá cheio de mensagens aqui, o pessoal, vocês têm muitos fãs, todo mundo comentando aqui da história de vocês, bem legal. Obrigada aí todos que estão participando. E não esqueçam também, se alguém quiser mandar uma pergunta, fiquem à vontade, que a gente tenta escolher algumas aqui para responder no final. Bom, então a gente falou um pouquinho de comunicação, né? O que vocês acham, assim, que, que vocês veem para o futuro agora? Assim, a gente teve um ano que muitas coisas regrediram mesmo, né? Muitas pessoas, mulheres que estavam no mercado, né, perderam seus empregos, mas também tecnologia e outras mudanças aí que tem melhorado. A gente conversou muito, queria que todo mundo saísse daqui com ideias, né, com inspiração, motivação. Então, queria saber de vocês o que vocês acham que vocês têm visto de positivo aí. A Paula Teixeira falou um pouquinho né, que as mudanças estão ocorrendo, mas o que mais vocês acham que a gente vai ver no futuro agora e que já está acontecendo, né? Eu acho que a gente tende a ver mais no mercado de trabalho a diversidade, né? Diversidade de gênero, de raça, de orientação sexual, porque já existem estudos que mostram que quanto mais uma empresa investe em diversidade, mais ela tem chances de entregar bons resultados. Aumenta em até 35%, de acordo com o estudo que foi feito com empresas do Canadá, do Reino Unido, da Irlanda, enfim. Uma pesquisa que comprovou, de fato, que a diversidade permite que as empresas possam enxergar de forma mais ampla o mercado e oferecer soluções que contemplem essa sociedade que é, de fato, diversa. Então, não adianta apenas um grupo estar ali tomando decisões para todas as pessoas. É necessário realmente haver esse olhar, né, múltiplo, para que as empresas possam alcançar melhores posições no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é um caminho que já está em processo e que eu acho também que é irreversível. Eu acredito também que o suporte dentro de casa é super importante. Porque como a gente passou por um período de pandemia, onde muitas pessoas começaram a trabalhar dentro de casa, isso inclusive vem muito pelo processo de, culturalmente, as mulheres, né, pela história, ficavam em casa e os homens que traziam a renda. Então, as mulheres ficavam em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, hoje as mulheres, por uma questão de precisar de mais renda, elas saíram para trabalhar, né? Hoje isso está acontecendo. No período da pandemia, passou a ficar a família toda dentro de casa. Que isso hoje sirva ali para as famílias, para que elas consigam se adaptar a isso, até para que os homens passem a entender que os homens e as empresas em si, que a mulher ela consegue fazer sim duas coisas ao mesmo tempo, porque muitas vezes, inclusive em algumas entrevistas que eu já vi, não só aqui no Brasil, como fora também, algumas empresas elas deixam de promover a mulher. Isso, inclusive, eu já vi em lugares que eu já passei, empresas que eu já trabalhei, eu já prestei consultoria, onde se a mulher ela é promovida, se ela tiver ali, sempre que eu questiono o fato de, se ela estiver perto, tiver acabado de casar, estiver planejando uma gravidez, ela vai ter ali 5 meses fora, 4 meses fora. E aí, o que acontece se for uma empresa que estiver querendo fazer uma troca e tal? Isso é avaliado. É isso que talvez a gente precise também olhar com outros olhos, né? O apoio dentro de casa ali, que Paula falou, o apoio das outras pessoas precisam vir, porque esse olhar não pode, essa diferença por conta da mulher ter que parar por conta da gravidez e tudo mais, ela não pode deixar de ser promovida por conta disso, né? Então, imagine se toda a empresa for avaliar a gravidez da mulher, ou enfim, os planos familiares dela
na hora que for gerar uma promoção, porque isso não é feito com o homem. Então, a ajuda dentro de casa é importantíssima também. E é o que eu digo, entra a comunicação de novo. Aí tem que ter, para as pessoas que moram ali com você, né, digamos, né, como uma dica para quem está assistindo, tem que haver uma comunicação, né? Você tem que começar a falar, começar a discutir sobre isso, sobre os seus planos, sobre o que você quer, começar a dividir função. E aí entra também o processo de autoconhecimento. Se eu não consigo me comunicar, se eu não consigo dividir isso, se eu não consigo dividir minhas funções, se eu estou me sentindo muito cheio de funções, se eu estou com muita responsabilidade, eu costumo dizer que a terapia tem que estar no orçamento familiar. Que aquela questão do autoconhecimento é necessário para todo mundo dentro de casa, para que esse processo de comunicação se torne mais fácil, para que o planejamento familiar se torne mais fácil. Excelente. Eu penso que, na verdade, até pegando um pouquinho do que a Paula falou, e do que a Luana também falou, inicialmente, a questão da diversidade, ele é um caminho sem volta. Não acredito que isso vá mudar ou vá retroceder. Eu acho que isso só vai gerar mais condições e a porta foi aberta nesse sentido. Né? Então, em razão desse aspecto, as pessoas descobriram que realmente dá para fazer diferente, não precisa ficar nessa mesma situação de sempre, de anos, de décadas, né? Mas dá para fazer diferente, dá para aproveitar o que cada um tem de bom e que a condição do gênero, a condição da raça, da orientação sexual, nada disso vai fazer diferença. Porque realmente não é isso que faz a diferença, o que faz a diferença é a capacidade do indivíduo, e todos nós somos, né? Então, não há o que se falar nesse sentido. E a questão do apoio. Para mim, isso é fundamental. A rede de apoio você tem que ter. Eu sempre penso que a rede de apoio é aquela rede que te segura quando você cai e que te joga para frente quando você precisa. Então, você sempre vai precisar disso. E rede de apoio não... Liderança, né? Liderança é habilidade. Para mim, liderança é isso. Ela vai existir dentro da sua casa para que você tenha uma conversa franca, para que você crie mecanismos para que todo mundo participe. Ela vai existir no seu trabalho. Então, você tem que se utilizar dela constantemente. Uhum. É interessante isso de rede de apoio, não só como alguém para passar, né, a mão no seu ombro e apoiar também, mas de colocar, né, de te colocar em movimento ali e apoiar. E eu acho que é isso, né? Claro, tem a questão do indivíduo, mas também de ter a diversidade, porque quando você tem vários pontos de vista, tudo flui melhor, né? Você não consegue ter uma boa ideia se todo mundo veio da mesma história, todo mundo estudou no mesmo lugar, veio do mesmo lugar, né? E ainda a questão da globalização. Hoje no Brasil, e aí eu falo um pouco como alguém que trabalha com um mercado que é o Canadá, que é muito diferente ainda do Brasil. No Brasil, a gente convive muito só com brasileiros. E por mais que a gente venha de histórias muito diferentes, ainda tem uma mesma cultura, questão de mídias e tudo mais. E a tendência não é essa, gente. A gente precisa observar, precisa também olhar que tem pessoas de, né, outras religiões, outros lugares mesmo. Quando você vai, por exemplo, para o Canadá, eu falo muito do Canadá porque é muito diferente ainda do Brasil. Quando você está na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, tem alguns lugares e algumas regiões do Brasil também, mais próximas das fronteiras, você tem pessoas que vêm de outros países que, né, até falam outro idioma e tudo mais. Mas aqui no Brasil, principalmente Sudeste, onde eu moro, acho que ainda é muito, a gente ainda não tem essa experiência, e agora a tendência é essa, a gente ter colegas de trabalho de outros países, a gente estudar em outros lugares ou trabalhar, ou vice-versa também, ter pessoas, né? Imagino que, por exemplo, a Luana não teve, né? A gente tem uma comunidade da Angola grande no Brasil, mas não necessariamente a gente convive ali em alguns cargos, né? Enfim, então fica uma reflexão também para a gente pensar que o Brasil, né, ainda tem muito que mudar aí, não é a realidade de outros países, tá? E a gente recebeu uma pergunta bem legal da Cileda Azevedo, que fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro. A pergunta é: qual é o momento da vida de cada uma das participantes que elas consideram que foi um momento
crucial e disruptivo para que elas tomassem as rédeas da liderança? Então, uma pergunta bem elaborada aí, mas fique à vontade também para responder. Bom, primeiro eu percebi que eu tinha que tomar a liderança da minha vida, porque liderar não é só liderar a equipe. E aí, por um momento, eu estava me sentindo bem depressiva, fiquei meio perdida, foi no momento que eu saí da CVC, e saí porque eu estava no cargo de liderança, e eu sentia a sensação que eu fracassei. E a sensação de fracasso, ela é péssima. Então, eu entrei num processo depressivo, foi muito difícil para mim. E quando eu quis voltar e passei pela situação que eu contei no início ali da empresa, que eu acabei não entrando, e quando eu quis voltar, eu entrei com a cabeça completamente diferente. Eu entendi que eu tinha que, primeiro, assumir a minha liderança. É o que eu digo, a gente, na verdade, é líder, primeiro de si, né? A gente é o processo de autoconfiança, de autoestima, tudo isso para mim tem a ver com o processo de liderança. E o processo de liderança é um processo de relacionamento também, com você e com as outras pessoas que moram com você, com as pessoas que trabalham com você. O líder é uma pessoa que inspira. E eu sempre soube que eu queria inspirar, mas eu não estava sabendo como. Como é que eu iria inspirar se eu não estava bem comigo? E para mim o processo de liderança, ele entra mesmo na minha vida, ali o divisor de águas, quando eu larguei tudo e resolvi voltar. Que aí eu já tinha em torno dos 25, 26 anos. E aí eu começo um processo e fez bastante diferença para mim, que eu voltei como supervisora da empresa e assumi como gerente, fui crescendo a partir dali. E eu tive sorte, porque eu voltei para uma empresa que tem mulheres, a parte de turismo tem muitas mulheres na liderança, então eu tive pessoas que eu conseguia me inspirar, eu tive ali muitas mulheres que eu me inspirei. Então isso foi muito bom, né? Então eu tive facilitadores, para ser sincera, porque como tem muitas mulheres, isso ajudou. Era muito mais difícil com clientes do que com a equipe em si, mas uma coisa que foi muito boa para mim foi uma coisa que Paula falou, foi depois que eu aprendi a trazer a equipe para o meu lado. Quando eu digo trazer para o meu lado, é entender que nós somos todos colegas. E eu tenho que fazer a mesma coisa que eles. Eu era líder de vendas, então eu não deixo de ser vendedora, eu tenho que continuar vendendo. E eu sempre quis que eles crescessem junto comigo, tanto que a maioria das pessoas que trabalharam comigo são líderes hoje. E isso, para mim, faz uma grande diferença. Então, eu digo, meu trabalho começou a dar certo, foi o grande divisor de águas quando eu entrei, e aquilo começou a dar certo, e hoje essas pessoas, eles estão no mesmo cargo de quando eu comecei. Bom, para mim, o ano que eu considero um momento crucial, né? Que eu tomei as rédeas da liderança. Eu gostei muito dessa pergunta, inclusive, viu? Foi o ano de 2016 que eu tive esse processo de transição capilar, que eu pude passar por um momento de autoconhecimento, de apropriação de mim mesma. E a partir daí eu ativei mais ainda a minha criatividade, né? A minha potencialidade produtiva, né? Não só para a comunicação, mas também para a música. E aí essas questões se entrelaçaram e me proporcionaram desenvolver projetos de forma independente. Isso aconteceu não apenas quando eu estava fazendo um canal no YouTube, mas também em empresas, né? Onde eu desenvolvi projetos, criei programas, criei séries de reportagens, criei coisas diferentes, né? Do que era feito no dia a dia, pela necessidade de fazer diferente, de sair do lugar de conforto, né, de me reinventar. Então, isso é possível em qualquer situação, né? A partir desse momento, eu percebi que eu podia estar sempre em movimento, colocando essa minha energia criativa em prol daquilo que eu acho que pode gerar bons resultados, e me associando, me aproximando, né, de colegas e pessoas que também podem somar, porque é isso também, a coletividade, né, o que as Paulas falaram aqui. A gente não faz nada sozinho. Em televisão, que atualmente é um lugar onde eu trabalho já há algum tempo, em televisão, de fato, não se faz nada sozinho, porque não é só a pessoa que aparece ali diante da câmera, tem um cinegrafista, tem um editor, tem um operador de áudio, tem, enfim, um assistente, tem uma equipe imensa que leva aquilo para o ar. Então, para colocar projetos, né, em prática, realmente é importante conquistar, né, a credibilidade também de colegas, de pessoas ao redor, para conseguir fazer diferente. Então, isso eu acabei aprendendo ao longo desses últimos anos também, de forma mais intensa. Legal. Para mim, o momento de ruptura foi
num trabalho de alguns anos atrás. Eu consegui formar uma equipe muito coesa, muito ajustada, nós trabalhávamos muito bem juntos, e o meu dia a dia com essa equipe era incrível, assim, funcionava, os resultados eram ótimos, até que por uma mudança interna na empresa, uma diretoria assumiu a nossa área, a qual não queria manter aquilo, não gostou do trabalho que era feito, quis modificar. Só que para modificar, o impasse comigo era muito grande, eu estabelecia todos os critérios, porque eu via um resultado, achava que o resultado existia, e quando eu fazia as reuniões maiores, eu mostrava que esse resultado acontecia, então eu tinha algum apoio. Mas num determinado momento eu percebi o quê? Que a minha equipe estava sendo chamada e eu não. Quando isso aconteceu, eu parei para pensar e falei, opa, a equipe está pronta, eles vão conseguir se virar, e isso para mim é um obstáculo, esse obstáculo está me levando para outro lugar. Então, eu vou dar o meu salto, fui atrás dos meus sonhos, e fui desenvolver uma outra atividade, lógico, voltada para o direito, mas comecei a colocar os meus sonhos em prática. Então, a ruptura e a condição de que eu falar, bom, eu realmente sou líder, foi exatamente no momento em que eu deixei de ser, né, dentro daquele grupo. Então, isso para mim foi bastante forte, mas foi muito bom. Paula, a sua fala, né, tanto agora quanto anteriormente você falou que é ser líder, né, para você, e eu queria juntar, então, duas perguntinhas aí, fica à vontade também para complementar, se você lembrar de algo. Primeiro é isso, né, o que é ser líder e líder mulher para vocês? Tá, então essa é a primeira pergunta. E juntando, uma pergunta muito legal que a gente recebeu liderança é uma qualidade inata? É possível desenvolver em você? Então, acho que vocês já falaram um pouco sobre, mas o que é liderança para vocês e se vocês acham que é algo que a gente já tem desde sempre? Para mim, a liderança é você ter habilidade para aquilo que você precisa, para o resultado que você precisa. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma reunião em relação a um cliente, e nós tínhamos lá, o cliente tinha um empreendimento muito grande, eu fiz uma reunião com mais de 16 homens de sindicato. Eu sempre trabalhei muito com o pessoal do sindicato, por conta da atividade que eu desenvolvia, então a gente conversava, muitas vezes nós estávamos em lados opostos, e nessa reunião eles foram muito grosseiros comigo, eles foram absolutamente grosseiros, e a questão era uma briga feia, ia virar uma briga judicial muito feia. E eu me lembro que todos eles estavam se colocando contra mim, a reunião durou mais de 2 horas, até que num determinado momento eu falei, bom, eu não tenho mais nenhuma carta na manga para discutir com esses caras, eu perdi, né? Eu vou levantar daqui e vou dizer para a empresa que isso vai virar um litígio. Até que eu falei para um deles, eu olhei para um deles, que era o que estava mais comandando, e disse o seguinte, eu me lembro quando a sua filha nasceu. Sua filha atualmente deve ter mais ou menos uns 7 anos, não é isso? Ele ficou quieto. Ele falou assim, sabe por quê? Porque nós sempre conversávamos. A nossa situação não era de briga, a nossa situação sempre foi conciliadora. Mas hoje, como você está rodeado dos seus amigos aqui, né, não há condição de nós conversarmos. Então, a história acaba aqui. E eu me lembro que ele fez assim, não, por favor, eu lembro do que aconteceu, não, vamos retomar. E aí, a partir daí a gente começou a retomar. E todo mundo foi entrando nessa retomada. Ao final, o mais bacana, o que eu achei mais bonitinho, é que eu estava terminando de defender uma dissertação do mestrado que eu fiz na PUC na época, e envolvia um pouco dessa história do sindicato, e eles ficaram interessados no meu trabalho, então eles me perguntavam, eles me procuravam depois para falar a respeito, não, lembra do que você falou que ia colocar uma parte da reunião no seu trabalho e tal? Falei, mas eu coloquei, eu tive cuidado depois de levar para eles, né, o trabalho pronto para que eles tomassem conhecimento. Mas foi muito bacana, porque a partir disso eu falei, bom, eu tive a habilidade necessária naquele momento, porque realmente eu já tinha perdido, né, para retomar o assunto e a gente conseguir chegar num consenso, que era importante para a gente e atendia o que eles queriam. Uhum. Então, acho que isso é um ponto da rédea da liderança, né, que mostra um pouquinho dessa possibilidade. Você tem habilidade e vai.
Agora, eu não acho que a liderança seja uma condição nata, não. Eu acho que você consegue desenvolver ao longo da sua vida. Você vai observando, você vai usando todas as experiências que você tem para desenvolver a questão da liderança. E a liderança não é poder, né? A liderança é realmente você se colocar de igual para igual. Não significa que você está acima de alguém, nada disso. Pelo menos na minha visão. Sim. Concordo, né, com o Paulo. Eu acho que liderança é algo que é possível, né, de ser desenvolvido. Claro que tem pessoas que têm uma qualidade, né, nata, vamos dizer assim, mas qualquer pessoa pode desenvolver essa capacidade. E, infelizmente, se confunde muito da liderança com arrogância, ou com achar que é melhor do que o outro. Pessoas em cargos de coordenação, por exemplo, ou cargos mais elevados dentro da estrutura da pirâmide da empresa, mas a verdadeira liderança pode acontecer, inclusive, na base, né? Você pode exercer liderança em qualquer lugar, né, da empresa, da sua vida também, inclusive. E eu acho que a liderança é isso também, é você ter a capacidade de passar credibilidade naquilo que você faz e de conquistar as pessoas ao seu redor para aquilo que você acredita. Então, eu lembro de quando eu estava trabalhando em Angola, que eu fiquei um período sozinha, né, sem as minhas coordenadoras, né, que elas se dividiam entre diversas outras funções, e aí eu precisei ficar à frente de um projeto que tinha como principal interlocutor um homem um homem de meia idade, mas muito machista, né, como a maioria deles lá, mas uma figura bacana, mas assim, que tem, infelizmente, essa dificuldade evolutiva, digamos assim. Aí eu tive que, além de mostrar que eu sabia o que estava fazendo, ter esse jogo de cintura também, né, de ir conquistando esse lugar de liderança que eu já ocupava e provar que o que eu estou te dizendo para ser feito em comunicação é isso, por isso, isso e isso. E aí, finalmente, no decorrer do processo, ele acabou pedindo orientações para as demandas da empresa, dos eventos que ele precisava divulgar, mas até conseguir conquistar esse espaço aí, né, existia uma desconfiança, existia todo um receio, mas que eu soube contornar para poder desenvolver meu trabalho, né? Então, eu acho que é isso, é a capacidade mesmo de você convencer, né, as pessoas. Ótimo. Com verdade, inclusive. Essa questão da liderança, eu vou ser sincera, eu achei durante um tempo que era algo nato, que é algo, pessoas que nasciam assim, tanto que eu nasci uma líder. Por isso que eu disse que criança eu achava assim, porque eu fui líder de sala, sempre quando eu estava em grupo, eu era a pessoa que botava ordem em tudo. Então, eu sempre achei que eu poderia ser uma líder nata, e depois, estudando, eu percebi que não. Existem pessoas realmente, como a Ana falou, que têm mais facilidade para liderar, já tem mais algumas habilidades para poder liderar. Mas eu já vi muitos profissionais que muitas pessoas não davam nada para assumir liderança e são excelentes líderes. É aquela questão, como é um conjunto de habilidades que geram competências, se as pessoas, o profissional, né, a pessoa for lá e correr atrás para poder desenvolver essas habilidades, ele pode sim se tornar um excelente líder. Então, não é algo que se nasce, é algo que com certeza você pode desenvolver. Concordo, acho isso também. Acho que até às vezes a pessoa desenvolvendo, ela pode não ter alguns vícios, digamos assim, porque eu acho que é muito disso que vocês falaram de ver exemplos, né? E eu queria até perguntar rapidamente o que vocês veem como o que não fazer na liderança, né? Então, o que vocês acham que um líder tem que tomar cuidado para não fazer? Para mim, uma das coisas que vem logo na cabeça, vem também como meu exemplo, eu costumo dizer que minhas cicatrizes podem ser o seu remédio, porque, exatamente como você falou, por achar que por já ter isso desde muito nova, eu acabei me tornando uma pessoa muito séria. E o início da minha liderança, ela não foi algo fácil, eu não era uma líder maravilhosa. Eu queria impor muito minhas vontades e o meu jeito. E o líder, ele não tem que impor as suas vontades e o seu jeito. Ele, na verdade, ele tem que entender as pessoas que trabalham do jeito que elas trabalham, que eu já disse aqui, as pessoas são diferentes. E você tem que desenvolver a pessoa pelo jeito que para ela é mais fácil, pelo jeito que ela funciona melhor, né? Óbvio que respeitando a política da empresa, respeitando ali
os valores, a visão da empresa, claro, mas não querendo impor as coisas. Isso é engraçado em relação muito entre homem e mulher, uma coisa que eu já vi muito, que eu já presenciei, inclusive, é quando a mulher ela é mais séria, né, na liderança, ela é dita como mandona. Quando o homem ele é mais sério, ele é um líder. E isso é uma coisa muito comum de se ver nas empresas. Eu nunca fui uma pessoa muito doce, muito maleável, mas antes de começar a estudar a parte da liderança. E aí, quando eu comecei a entender que eu precisava trazer esse lado, né, que na verdade o equilíbrio masculino e feminino na liderança, que eu digo que é uma questão do equilíbrio, minha liderança ela passou a dar muito certo. Foi a questão ali do divisor de águas para mim, que eu tinha que olhar o outro com o outro olhar, não com o meu olhar, com a forma que para mim dava certo, com a forma que no meu tempo como funcionava. As coisas não funcionam no meu tempo, as coisas eu tenho que saber respeitar a minha equipe. E isso eu fiz amigos acabei fazendo amigos dentro da empresa quando eu passei a enxergar eles desse jeito. Então, para mim, o líder ele não tem que impor suas vontades, ele tem que fazer com que sua equipe caminhe do jeito dela. E eu digo, sempre fazendo, sempre nunca dando a ordem. O líder tem que fazer primeiro e a equipe vai junto. E não pré-determinando isso, claro que não só para a liderança a gente espera, mas não pré-determinando que certas características são masculinas ou femininas, que nem você falou, né? Então a mulher mais séria, ela é mandona. Não, ela é uma pessoa mais séria, né? Não Sim. tem independente. Então também é isso. Vale de novo, mais uma reflexão aí para o nosso debate. Eu fui estudar perfil comportamental por conta disso. Porque como eu lidava com várias pessoas, eu queria entender muito essa diferença. Por que as pessoas são tão diferentes? Isso a gente elimina completamente qual o sexo, né? Isso não importa, é exatamente perfil comportamental. Então, tem pessoas que elas são mais sérias, elas são voltadas mais para resultados, são pessoas que são mais voltadas mais para pessoas. Então, é essa parte que a gente tem que entender. Isso, para mim, foi importantíssimo. A partir do momento que eu passei a entender esse lado meu, isso foi muito pelo processo de autoconhecimento, quando eu passei a entender esse lado meu, eu comecei a entender o lado do outro. Por isso que eu digo o tanto que o autoconhecimento é importante para todo mundo. Porque se a gente entende nossa forma de agir, reagir a certas coisas, a gente consegue também agir e reagir ao outro. Alguém quer complementar? Eu concordo. Também só... Pode falar, Luana. Não, obrigada. Só um complemento rápido que, dentro do que Paula falou, me veio também do que não fazer na liderança, né? Eu acho que o líder não deve jamais subestimar a sua equipe, jamais deixar de escutar aquilo que vem do outro lado, porque se constrói junto, né? Assim, existe um líder para conduzir. A liderança, ela vai conduzir aquele trabalho, mas se o líder tem uma equipe é porque as pessoas são necessárias para aquele conjunto, né? Então é importante ter essa sensibilidade também, não oprimir, não exercer uma liderança com base em ameaças ou qualquer coisa do tipo, porque você não vai ter equipe a seu favor, você vai ter inimigos, pessoas que não vão jogar com você naquele time. Então você precisa ter essa inteligência também para liderar com sucesso, né? Excelente. Uhum. Eu tenho duas observações. A primeira é que eu penso que uma das coisas que você não deve fazer é se considerar indispensável, né? Eu acho que o líder se torna líder quando ele é dispensável, porque aí ele já tomou todas as providências que ele deveria tomar, ele criou a equipe e ele tem condições de confiar no trabalho que a equipe vai fazer. Então ele se torna dispensável, né? E vai galgando, né? A condição é você poder galgar outras oportunidades. Eu acho que é essa a condição de se tornar líder. E o outro aspecto foi em cima do que a Luana falou, né? Só reiterando mesmo o que você colocou em razão do líder, você tem que respeitar a equipe mesmo. Eles são extremamente importantes para o teu desenvolvimento profissional. Uhum, legal. Bom, gente, continuando aqui com o chat, também o pessoal agradecendo as histórias. Vários falando, doutora Paula, legal. Gente, uma questão, né? Vai ser meio surpresa, porque a gente não pensou nessa pergunta antes, mas quando a gente fala em líder, a gente, né,
combinando, até falando sobre, quando a gente estava planejando esse evento, de liderança não só como no trabalho, mas vocês começaram carreiras ou inspiraram outras pessoas, né? Então, a própria trajetória de vocês já, né, é uma forma também de liderança, não só do sentido de liderar mesmo, de um caminho. Vocês têm mulheres que inspiraram vocês também para chegar onde vocês estão? Pode ser alguém conhecido ou não, ou até se vocês quiserem dar uma dica, né, de leitura, até de um momento aqui de ampliar o conhecimento. Quem inspirou vocês? Difícil, eu falei. Se eu tivesse combinado antes, ficaria mais fácil. Eu acho que surgiu essa dúvida aqui e eu acho que é interessante. Todo mundo, de uma forma, é inspirado também, né, por outras pessoas que lideraram antes de vocês. Se for dica de leitura, eu vi os livros da Simone de Beauvoir. Uhum. Incrível, incrível. Clássicos, assim, vale a pena. Em relação a pessoas que me inspiraram, como eu disse no início, a minha sogra, Maria Inês, a professora Maria Garcia, foram mulheres que realmente me inspiraram. E um exemplo, assim, que não é uma inspiração, na verdade, que eu percebi, foi a coragem da minha filha de fazer o intercâmbio fora sozinha. Então, isso também para mim foi uma inspiração. Hoje ela está no Canadá, está participando aqui do webinar, e eu também acho que isso foi uma inspiração, porque ela assumiu o controle da vida dela, né? Tirou aquela condição de adolescente folgado, né, do Brasil, que tem aquela vida tranquila, e foi levar a vida de conforto mesmo. Assumiu uma condição que realmente foi muito bacana. Então isso para mim é uma inspiração. Legal. Quando a gente fala de liderança, aqui que eu tô falando, pessoas que inspiram, é isso mesmo, né? Pode ser, às vezes, alguém que a gente já leu e que mudou muito a nossa percepção, ou então é uma pessoa próxima mesmo. Acho que sair da zona de conforto tem muito a ver com isso, com certeza. Uhum. Eu tenho, na verdade, quando eu via executivas na televisão e filmes, eu achava aquilo o máximo. Eu ficava me imaginando vestida de terninho, tanto que hoje eu quero muito usar, e eu achava aquilo ali legal. Então, não uma pessoa em si, mas a figura eu achava interessante. E quando eu via em filme, nas empresas, sentada na mesa, aquela figura eu achava interessante. Como talvez a criança vê o super-herói, talvez isso para mim fazia muito sentido. Mas dentro de casa eu tive minha avó que me disse sempre grandes frases, grandes histórias, que me tornou uma mulher muito mais forte. E nos meus momentos que fraquejei, ela me falou, ela me disse grandes coisas que me fez repensar e seguir caminhos mais seguros na minha vida, que me fez refletir e me trazer para um processo de autoconhecimento, enfim, que me trouxe para a Paula que eu sou hoje. Minha mãe também, enfim, acho que as mulheres da minha família, elas me trouxeram grandes exemplos, assim. Minha mãe também, ela sempre foi muito, muito batalhadora, sempre teve muitas ideias, assim, sempre correu atrás de muitas coisas. Tudo que ela botou a mão, ela teve sucesso, e desde pequena eu consegui ver isso. E claro que para mim fez diferença. Olhar esses exemplos fez diferença. Com certeza. Legal. Bom, de inspiração, assim, né, me vem logo de imediato minha mãe, né, que foi o primeiro exemplo de liderança feminina que eu tive contato, né, que me inspira diariamente. Colegas e chefes que trabalharam comigo, né, mulheres jornalistas com quem eu tive contato e aprendi muito aqui em Salvador, Silvana Oliveira, Clarissa Borges, Marlene Lopes, Flávia Oliveira também, que eu mencionei, que é jornalista na área econômica, Maju também, Maria Júlia Coutinho, e de escritoras também tem Jamila Ribeiro, Carla Cotcherini, Joyce Bert, Chimamanda, que é uma escritora nigeriana também, que eu admiro muito. Enfim, muitas mulheres aí que inspiram, né, esse caminho aí, né? Legal, é interessante, né? Não só da família, mas também pessoas que fizeram coisas que, né, algum caminho que a gente
não sabia que era possível, né? Talvez sem ver esses exemplos no jornalismo, advogadas ou nos filmes, a gente nem não sei como seria a trajetória, né? É importante ter esses papéis. E eu gosto muito dessa área da mídia, estudos culturais, né? Eu estudei muito tempo isso também, e acho que todos esses exemplos que a gente vê na TV, em todos os canais de comunicação, influenciam muito também. Então, legal essas referências que vocês fizeram. Depois a gente até pode escrever aí os comentários. Uma pergunta que fizeram, a gente já vai começar a encerrar. Qual é a melhor forma de lidar com um time em que a maioria são homens e você é a líder? Não, se alguém quiser responder, tem algum exemplo disso para contar, fiquem à vontade se alguém quiser responder. Eu já liderei um time quase todo masculino. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar é esqueça que eles são homens. Porque se você ficar o tempo inteiro colocando o fato de eu sou mulher, eles são homens, qualquer coisa que eles podem falar ali pode atingir sua autoestima de alguma forma, que sua voz pode ficar trêmula na hora que vai falar alguma coisa. Óbvio que isso é muito difícil, mas uma coisa que eu fazia muito, isso é uma dica pessoal, era quando eles estavam conversando, eu prestava atenção no tema que eles estavam conversando e tentava interagir com eles de algum tipo de tema, para poder fazer parte ali do ambiente deles, no momento que eles estavam almoçando, enfim, no momento que era fora do ambiente de trabalho, para que eu pudesse estar por dentro também de outras coisas, não fosse o clube do bolinha, né, e eu fosse a pessoa excluída, enfim. E aquela questão, eu tratava cada um muito individualmente, é o que eu digo, nem sempre é grupo, né? Você trabalha ali, você pode liderar. Você vê, eu já liderei uma equipe de mais de 200 pessoas, mas eu chamava todo mundo pelo nome. Nessa equipe, especificamente, tinha em torno de 10 pessoas, mas eu sabia cada um como é que funcionava. Então, eu conversava com cada um ali, sozinho. Inclusive, foi uma das minhas melhores equipes. A gente bateu recorde de vendas, são excelentes profissionais, mas muito porque eu entendia cada um. Né? Então, aquela questão, se um ali talvez não gostasse muito pelo fato de ser mulher, ele poderia levar isso para as outras pessoas. Então, fica muito atento individualmente a cada um, para que isso não aconteça com um e isso não seja levado para os outros. E tentar ter coisas em comuns, né? Que é aquele fato de gerar rapport com eles. Tenta encontrar assuntos em comuns para que você faça parte do bando. Legal. Tá, posso ir para outra pergunta? Alguém quer complementar? Não, concordo com o que a Paula colocou. Eu acho que é exatamente esse o caminho mesmo. Tá. Aproveitando sua fala, Paula Teixeira, a gente tem uma pergunta direcionada para você. Queria fazer uma pergunta para a doutora Paula. Como lidar com as dificuldades no caminho para ser uma mulher de liderança? Tive a oportunidade de estar na equipe dela e acho uma inspiração. Já ficou elogio. Então, como lidar aí com as dificuldades no caminho? Alguma dica? Eu acho que para lidar com as dificuldades, você tem que manter manter a sinceridade. Qual é o problema que você encontrou? Pensar nesse problema diretamente e procurar destrinchá-lo. A partir do momento que você consegue destrinchar os problemas, passar isso para sua equipe, mostrar o que está acontecendo, né, de uma maneira sincera, enfim, demonstrando o que você sente, o caminho que você vai adotar, você tem condições de buscar um bom resultado. Legal, obrigada. Bom, mais uma vez, né, às vezes eu estou dando uma olhada aqui no chat, estou encantada, vários elogios a vocês, as histórias. A gente tem uma mensagem aqui da Daniele: parabéns pela iniciativa, é importante esse lugar de fala das mulheres na liderança. Como vocês atuam com a mediação ou gestão de conflitos na equipe? Alguém gostaria de responder essa? Vamos lá. Essa questão da mediação da equipe é aquela questão. Primeiro, para evitar, uma das coisas que tem que sempre existir na equipe é a questão do feedback, né? O feedback é importantíssimo
dos dois lados, do líder para a equipe, da equipe para o líder. O líder tem que estar acessível para poder escutar o feedback da sua equipe. E o feedback, ele pode ser um feedback que você talvez não goste tanto de ouvir, mas é importante para construir uma liderança melhor e para poder trazer melhorias para a sua empresa. Essa questão do conflito, primeiro, se for um conflito que não seja bom, nunca deve acontecer na frente das outras pessoas. Então, se forem duas pessoas que estejam em conflito, elas têm que ser tiradas ali da frente das outras pessoas, serem levadas para outro lugar para que aquilo seja resolvido. E sempre na hora que acontece. Porque se aquilo não é resolvido naquele momento, gera muita fofoca, gera muita situação entre os outros colaboradores, e isso pode gerar pode ir para uma proporção muito maior. Uma coisa que eu costumo dizer é: não escuta um, depois não escuta outro. Sempre escuta as duas pessoas juntas, porque quando você escuta um e escuta outro, você pode, querendo ou não, isso é natural do ser humano, ter uma simpatia por um que é mais parecido com você. E às vezes, na hora de tomar ali algum tipo de decisão, você não consegue ser imparcial. Então é melhor que seja conversado com as duas pessoas sempre ao mesmo tempo. Claro que isso depende muito do que aconteceu, né? Mas que seja conversado com os dois ao mesmo tempo e que peça para eles a solução. Eu sempre costumo dizer que não é sempre o líder que dá a solução. A solução pode ser dada pela própria equipe. E claro que isso sendo feito longe das outras pessoas. E quando retornar, que isso já tenha sido resolvido. Legal. Bom, gente, mais um comentário aqui da Salete. É maravilhoso esse evento, mulheres maravilhosas, donas de si. Então tá bem legal aqui os comentários. Infelizmente, né, a gente já passou de 1h20 de evento. A gente teve bastante perguntas, eu consegui escolher algumas aqui para vocês abordarem. Gostei muito das respostas, obrigada aí pela participação. Para a gente encerrar, né, então ainda vai ter o sorteio no final, brevemente, mas para encerrar, né, então mais uma vez agradecer vocês e perguntar se tem algum comentário, alguma dica, mais uma vez, apesar de vocês já terem falado tantas aqui, né, eu teria que ter anotado, mas alguma dica, alguma mensagem, uma mensagem que vocês deixariam para quem está assistindo e está seguindo nesse caminho aí do mundo corporativo. Posso começar? Bom, a minha mensagem é: dediquem-se, estudem, né? Eu acho que estudar, aprender sempre é importante, sempre faz parte da liderança, você tem que estar preparado para as coisas. E tem uma frase que eu sempre repito, não sei quem é o autor, eu vi num programa do Discovery, num desses programas de sobrevivência, e se alguém souber quem é o autor, por favor, me avise, né, para que eu possa dar aí a condição de quem disse essa frase, mas é o seguinte: conhecimento é a chave da sobrevivência, e a beleza disso é que ele não pesa nada. Então, conhecimento sempre. Muito bom. Bom, eu também concordo, né? Eu sempre bato nessa tecla também do conhecimento, do estudo. Acho que, principalmente nesse momento de pandemia, de tantos fatores novos, acho também importante que vocês se cuidem, né? Se cuidem da saúde mental, do bem-estar também, né? Buscar ampliar o olhar sobre as coisas a partir das leituras, do estudo, e buscar diversificar também a carreira, porque eu acho que é algo que pode dar certo, né? Tem pessoas que preferem se aprofundar em um caminho e seguir por muito tempo, mas para mim funciona muito, né, essa atuação diversificada, que pode acabar complementando, né, assim, uma carreira e levando para um lugar bacana, mas vai depender, claro, dos objetivos de cada um, mas eu acho que a diversificação da carreira e o estudo sempre são coisas que realmente são indispensáveis. Bom, a mensagem que eu posso deixar é que vai ter sempre uma pedra no caminho. É aquela questão: você pode ter uma meta, na verdade, eu acredito que todo mundo tem um sonho, mas para chegar no sonho a gente tem que saber caminhar o caminho. Então, muitas vezes a gente só olha lá no final, mas a gente tem que olhar para o que está do nosso lado, para quem está do nosso lado, e a cada passo mesmo, aí entra o conhecimento, entra o autoconhecimento, enfim. E também não deixar não pode esquecer que as pessoas são diferentes. Nós vivemos em um mundo onde
existem pessoas com valores diferentes, crenças diferentes, religião diferente, e a gente tem que aprender a respeitar a diversidade. O mundo está mostrando isso hoje, independente de onde a gente mora, da cidade onde a gente mora, da empresa onde a gente trabalha, é importante a gente entender isso. Inclusive, nós somos mulheres discutindo liderança e é uma das coisas que a gente está buscando aqui. Ótimo. Nossa, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso essa conversa, exatamente como eu pensei aí. Todas têm muitas histórias. De novo, eu precisaria de muito tempo, né, para a gente conseguir tratar até de outros assuntos, alguns mais polêmicos ou outros mais específicos das carreiras, né? Mas, de qualquer forma, acho que deu para inspirar todo mundo. E queria agradecer vocês e pedir para vocês aguardarem 2 minutinhos. A gente está aqui com a UCW, né? A universidade, o Diego está ajudando, respondendo as perguntas, e ele está fazendo aqui o sorteio. Então, como vai funcionar, né? A gente está sorteando dentro de quem está no evento. Então, quem está participando ou começou e precisou sair, mas está participando do evento. E pelo e-mail a gente vai entrar em contato para enviar o voucher, né, da livraria no valor de R$150. Já fica também até dicas de livro aí, não foi mais uma vez planejado, mas já temos algumas dicas. Então, os números foram: número 2, a Daniela Purificação. Daniela, se quiser comentar aqui que você está aqui. Número 13, Cleide Rocha, parabéns. E número 18, não sei se eu vou pronunciar certo o sobrenome, Diego Roth. Então, parabéns aos 3. Diego foi meu estagiário. Olha, Diego, então já ganhou R$150 aí para investir nos estudos. Cleide é minha amiga também, eu acho que é ela. Cleide Rocha? Então, ótimo. E a Daniela Purificação, então. A gente entra em contato e quem quiser comentar aqui, não... Deixa eu ver se alguém mandou. Legal. Doutora Paula maravilhosa, o Diego falou. Que legal. Ai, muito bom, gente. É isso. Então eu vou encerrar. Parabéns aí quem ganhou. Muito obrigada a todos que participaram e obrigada a Luana, Paula e Paula. Foi ótimo, sem comentários. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite.